Obrigada, Gabi, pelas informações. O Theo Cury também está com a gente, nosso analista. Theo, é um ponto que destacamos com a Gabi, dessa divergência no posicionamento com o Chile. Em contrapartida, temos México e Colômbia alinhados com o Brasil, divulgando uma nota conjunta. Tanto que essa viagem de Mauro Vieira, ele não deve ir sozinho, deve ir também acompanhado dos ministros das Relações Exteriores desses dois países. Portanto, qualquer posicionamento do Brasil será devidamente coordenado com os demais países, com México e com Colômbia? Total, é a materialização daquela nota que a gente viu na semana passada. Então, depois de o Brasil, junto com a Colômbia e o México, emitir aquela nota, divulgar aquele comunicado em que os países saúdam os venezuelanos pelas eleições que eles participaram, das quais eles participaram no domingo da semana passada, ao mesmo tempo em que faz isso, a nota conjunta, essa nota dos três países, o Brasil incluso, junto com a Colômbia e o México, diz o seguinte: que o país, que a Venezuela, precisa divulgar as atas de votação. Ou seja, o objetivo é dar transparência ao processo eleitoral e dar um desfecho para essa eleição, para o resultado dessa eleição. Tornar públicas as atas que deixam claro o real vencedor das eleições, inclusive para que o próprio Brasil possa, de maneira oficial, formal, se manifestar em relação a esse resultado. O Brasil, então, entra num grupo de países que defende essa divulgação das atas. Houve essa divulgação da nota na semana passada por Brasil, Colômbia e México, e agora a expectativa é de que os ministros das Relações Exteriores dos três países viajem para a Venezuela, ou seja, eles vão colocar em prática o que disseram por meio da nota, ou seja, vão pessoalmente para a Venezuela para ter conversas com o governo de Nicolás Maduro e, entre outras coisas, defender a divulgação das atas. Não tem nenhuma previsão ainda para que isso aconteça. Houve uma série de sinalizações de que ela poderia acontecer, essa divulgação, e até agora não houve. Lembrando, Carol, que no meio de toda essa bagunça, houve também aquela indicação de Nicolás Maduro de que ele queria conversar com o presidente Lula. Desde então, isso ainda não se materializou. Havia uma expectativa. Nicolás Maduro procurou o embaixador dele aqui no Brasil para que ele entrasse em contato com o governo brasileiro e ele tivesse uma conversa, Nicolás Maduro, com o presidente Lula por um telefonema. Isso não aconteceu. A gente mostrou aqui que havia essa expectativa e que, antes dessa conversa com Maduro, o presidente Lula queria uma conversa com López Obrador, queria uma conversa com Gustavo Petro. Isso de fato aconteceu. Os ministros das Relações Exteriores desses três países divulgaram aquela nota. Esse é um passo além. Então, enquanto a gente ainda aguarda essa conversa, há essa expectativa da ida do Mauro Vieira com os colegas, tanto da Colômbia quanto do México, para a Venezuela. E aí, a meu ver, é uma materialização da divulgação daquela nota. Então, sai do papel, vai para pessoalmente esses três ministros das Relações Exteriores conversarem com a situação lá na Venezuela e cobrar pessoalmente a divulgação dessas atas. E entender, Theo, em que medida essa viagem do Mauro Vieira pode reforçar o papel do Brasil, o potencial do Brasil como o país capaz de intermediar a situação na Venezuela. Que é o principal objetivo do presidente Lula, não só aqui na região, mas na linha de frente da política externa brasileira nesse terceiro mandato dele. Ele faz isso com, por exemplo, Rússia e Ucrânia. O Brasil se colocou como um intermediador. A gente contou aqui na semana passada, a gente mostrou em maio aquela nota divulgada pelo Brasil com a China. O Brasil, junto com a China, vem articulando uma proposta de solução de paz para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O Brasil, num primeiro momento, se colocou também como um mediador para a guerra entre Hamas e Israel. Obviamente, isso saiu do controle depois de declarações do presidente Lula, de declarações do ministro das Relações Exteriores de Israel, de uma série de autoridades israelenses também. Houve aquela retirada do embaixador brasileiro
em Israel, mas o Brasil tenta se colocar nessa posição, assim como foi também com a Guiana e a Venezuela com relação a esse equívoco, né? O Brasil tenta se colocar como um mediador desses conflitos. Nem sempre dá certo. Há uma tentativa. A que vem mais avançando até agora e que é reconhecida, por exemplo, pela Ucrânia, é essa tentativa do Brasil junto com a China de achar uma solução para a guerra. Está longe de acontecer, mas o Brasil vem se colocando à disposição, vem tentando trazer esses personagens, esses atores políticos junto com a China para a mesa, para a discussão, para a negociação, porque acreditam que a saída é por aí. Por que eu estou falando desses casos? Porque isso representa a tentativa do governo do presidente Lula de se colocar como um mediador. O Brasil tem uma importância gigantesca aqui na região, na América do Sul. Então, justamente por isso, por ser o maior país, por ser a maior economia e maior potência da América do Sul, o governo brasileiro se coloca como um mediador dessas conversas e vem fazendo isso dessa vez junto com a Colômbia e do México, ou seja, aumentando a voz desses três países na região com o objetivo de, por meio da diplomacia, por meio das conversas, achar uma solução. Obviamente, o governo brasileiro, a gente contou isso naquela nota, deixa muito claro que esse é um tema interno da Venezuela, mas sim, que era a divulgação das atas. Obrigada, Theo. Theo Cury, direto de Brasília, trazendo, claro, a repercussão com relação a essa possibilidade da viagem de Mauro Vieira e também de olho nessa agenda do presidente Lula lá no Chile.